bingo de números racionais foi desenvolvido por Sônia Mello, Grácia Montarroz, Luciana Santos e Dora Moraes e coordenado por mim. Olá pessoal, eu sou Paula Baltar, sou coordenadora do grupo que desenvolveu o bingo dos números racionais. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o bingo, sobre as orientações didáticas, sobre as finalidades educacionais e sobre as razões que nos levaram a desenvolver esse jogo. Esse jogo ele é uma adaptação do bingo tradicional. O bingo tradicional, como vocês sabem, ele tem origem atrelada aos jogos de azar. E no bingo tradicional, ganhar ou perder depende essencialmente da sorte. Não era interesse nosso que um jogo educativo dependesse só da sorte. Não tinha muita finalidade didática em que a gente fizesse um jogo com essa característica. Então o bingo, quando ele se torna um recurso didático, não só no nosso caso, mas de uma maneira geral, ele vai ter um componente sorte, pode ter um componente sorte, mas ele vai ter que depender também de outras condições. No nosso caso, depende de reconhecer representações, de estabelecer conexões entre objetos e símbolos, e ele vai também depender do desenvolvimento de habilidades. Então, no bingo, como um recurso didático, não só o bingo de números racionais, mas de uma maneira geral, não basta ter sorte. O foco dessa apresentação hoje é entender a análise didática que deu origem à elaboração do jogo. Não se trata de conteúdos a serem trabalhados explicitamente com os alunos. Isso que nós vamos discutir são elementos para o professor, são elementos de formação que vão permitir ao professor tirar o melhor proveito do uso do bingo de números racionais como recurso didático. O objetivo didático do bingo de números racionais é explorar representações para os números racionais positivos, estabelecendo relações entre diferentes representações para o mesmo número. Essa ideia de que um conceito ele pode ser representado de diferentes maneiras nem sempre é usual e entendida pelos professores. Por isso a gente vai precisar, em diversos momentos durante a apresentação, pensar um pouco sobre isso. No primeiro momento, a gente pode se perguntar que conceito é esse de número racional. Os números racionais que a gente vai se interessar aqui são os números racionais positivos. Então, a gente vai se perguntar o que são números racionais positivos. Os números racionais positivos são aqueles que podem ser escritos na forma de uma fração, ou seja, como um quociente entre um número natural e um número natural não nulo. Ou, dito de uma outra maneira, uma fração é um quociente entre um numerador e um denominador. Existem muitas maneiras de representar números racionais. Então vamos olhar um pouquinho diferentes expressões que podem ser associadas a números racionais. Todas as expressões abaixo podem ser associadas a números racionais. 1/7, 35 centésimos, 1/4, 63%, 34%, 1/9, 1/3. A gente pode observar expressões em forma de texto, como é o caso de 1/9 e 34%. A gente também tem, naquelas representações, expressões numéricas, como 1/7 em forma de fração, 35 centésimos na forma decimal ou 63% em forma de porcentagem. Mas a gente tem também expressões figurativas, como essa representação de 1/4 ou essa representação de 1/3. Vamos observar cada uma dessas representações. 1/9 pode ser representado como uma fração, como aqui. Ou seja, como um quociente do número natural 1, que é o numerador, pelo número natural não nulo 9, que é o denominador. 34% também pode ser representado como uma fração, que é a fração 35 centésimos. A expressão 1/7 já está na forma de uma fração, mas já a expressão 35 centésimos está escrito na escrita decimal, mas pode ser também representada como uma fração 35 centésimos. O mesmo a gente pode observar em relação a 63%, que está escrito em forma de porcentagem, mas que também pode ser representado como uma fração 63 centésimos. Então a gente começa a ver que o que a gente vai considerar a ideia do número racional são aqueles números em que tem como escrever uma fração que corresponda a esse número. Quando a gente pensa nas representações figurativas,
A gente tem a área do triângulo pintado de azul escuro corresponde a 1/4 da área do retângulo. No caso das estrelinhas, a gente tem que a razão entre a quantidade de estrelinhas verdes e a quantidade total de estrelinhas pode ser representada por 2/6, como poderia também ser representada por 1/3. Os exemplos apresentados podem ser representados por uma fração e, por isso, são diferentes maneiras de representar números racionais. Embora os números irracionais não sejam objeto de estudo nos anos iniciais do ensino fundamental, é importante que o professor, mesmo o professor das séries iniciais, saiba que existem números que não podem ser representados por frações e que, por isso, não são números racionais. É o caso do π e do raiz de 2. Mas o mesmo número racional pode ser representado de diversas maneiras, como é o caso dos exemplos que a gente vai explorar logo em seguida. 1/5, 2/10, nós temos diversas formas, 20%, diversas formas de representar esse mesmo número, seja na forma de um texto, seja na forma de um número, seja na forma de uma figura.